Oi, gente, aqui é a Bela Nini. Eu tô aqui para dar dicas para vocês, para os jovens escritores, pessoas que estão querendo escrever romance, contos, ficção científica, distopias, seja o que for. Então vamos lá. Você finalmente decidiu que você quer escrever um livro. Sobre o que é o seu livro? Sobre um romance, uma distopia que o herói ele vai se rebelar contra o governo ditatorial, ou é algo que se passa no espaço, qualquer coisa que seja. E aí a primeira coisa que eu te falo, poxa, legal, você quer escrever, a sua ideia é legal. Só que para você escrever um livro, você precisa antes de tudo pesquisar sobre o que você vai falar, ou sobre a época onde a história se passa. Por exemplo, distopias. Distopias é um gênero que eu gosto muito, só que ao mesmo tempo é um gênero que obriga o escritor a pesquisar. Pesquisar sobre governos, sobre política, sobre economia, sobre regimes. Porque, por mais que você queira colocar um romance numa distopia, você precisa saber como essa sociedade funciona. E você só consegue ter uma noção principalmente na hora que você for começar a fazer a jornada do herói, de como que funciona esse universo se você pesquisar. Distopias são mais difíceis justamente por isso, porque são vários temas em um único gênero. E aí você precisa entender muito, 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 muito. Teve um tempo, até pouco tempo atrás, que uma amiga virou pra mim e falou assim que queria escrever uma distopia comigo. Claro que agora eu não tenho nem cabeça pra escrever uma distopia, porque eu ainda tô completamente voltada ao meu projeto, que já me dá muita dor de cabeça, por sinal. Só que a distopia ficaria lá pra frente, daqui a algum tempo, alguns anos. E a primeira coisa que eu falei pra ela é que assim, olha, eu não vou conseguir escrever agora, né, nem por montar os personagens, mas porque eu preciso pesquisar. Eu preciso saber, eu preciso ser uma baita de uma aula de história. Primeiro, porque meu ensino no colegial foi uma droga, porque eu estudei em colégio estadual e, gente, aprendi pouquíssimas coisas, infelizmente. Segundo, porque além de eu ter uma baita de uma aula de história, eu tinha que ter um pouco de política e um pouco de economia nessa brincadeira. E isso demanda tempo, demanda pesquisa. E é legal você contrapor, pelo menos a minha ideia, que eu falei, se nós fôssemos escrever sobre essa distopia, que poxa, seria legal pegar assim governos, por exemplo, de Cuba ou da própria Venezuela e mostrar, nossa, como que eles chegaram ao que é hoje, né? E aí notícias, informes, absolutamente tudo. Então assim, poxa, você quer escrever? Legal. Eu dou o maior apoio. Acho que assim, é maravilhoso quando você vira e fala assim, eu acredito que isso pode virar um best-seller. Porque acho que todo escritor quer isso, né? Todo escritor. Só que para isso a gente precisa, antes de escrever, antes de pensar no personagem, todas as suas características, a gente precisa descobrir o que a gente está escrevendo. Por quê? Porque o leitor não é bobo. A gente nunca, e aí é a minha segunda dica, a gente nunca tem que pensar que o leitor não vai entender o que a gente está escrevendo, ou a ideia que a gente está passando, ou o universo onde o personagem habita. Nosso leitor, ele é sagaz. O leitor, ele é mais inteligente do que o autor. Porque, pelo menos o que eu noto comigo, às vezes eu tô tão compenetrada, eu tô tão assim crente naquilo que eu tô fazendo, na minha cabeça, as minhas amarras, elas estão tão perfeitas, que pra mim tá tudo bem. Se eu mostrar pra uma outra pessoa, talvez não esteja. Você tem que pensar que o teu leitor, ele vai ver o erro. Você tá escrevendo e de repente, mas peraí, fulano fez isso. Tá, mas calma, como que ele resolveu isso? O que ele fez? Eu não entendi. Foi assim do nada? Não. Ou então, ó, do nada teve uma reviravolta, mas você não explicou como ou por quê. Então, assim, o leitor, ele precisa ter essa noção. Quando você cria a personalidade do teu personagem, você não vai virar para o teu leitor e falar, olha, porque fulano é assim, assim, assim. Não. Semana passada eu li um livro chamado Em Janeiro. Eu não lembro o nome do autor, ele é brasileiro. E é o primeiro romance dele, pelo que eu sei, ele é jovem também, ele é mais novo do que eu. Ele escreveu esse livro, publicou em e-book, e aí eu vi uma resenha da Tati Feltri no Tiny Little Things, e ela falando maravilhas do livro, e eu falei, nossa, deve ser bem legal. Comigo não deu certo. Para começar, logo de início, eram 7 personagens.
Quando você começa a escrever um romance, pelo menos o seu primeiro romance, gente, é difícil você colocar tantos personagens interagindo, e os coadjuvantes, e as emendas, e a mudança, e aí você tem que desenvolver tudo ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que teu personagem, ele tá super feliz, vai ter um coadjuvante que vai estar irritado, que vai estar triste, que vai estar passando por problemas, e isso vai afetar o teu personagem principal, porque tem que afetar. E aí você tem que saber como lidar com isso, você tem que saber envolver o leitor e mostrar que, olha, eu tô te apresentando essa cena extremamente complicada, mas acredita, lá na frente eu vou conseguir resolver. Ou então, olha, meu personagem tá te mostrando isso porque lá na frente ele vai te dizer o porquê disso. Porque todo leitor, ele acha que tudo que está sendo apresentado vai ter que ter uma resposta lá na frente, ou daqui a 3 parágrafos, ou daqui a, sei lá, na continuação, se você está escrevendo uma trilogia, uma quadrilogia, o que seja. Ele tem que ter essas respostas, que é o que a gente chama de amarras. Só que para isso a gente precisa saber desenvolver extremamente bem. Como? Se a gente já sabe sobre o que a gente quer falar, já facilita muito. A única coisa é que a gente tem que passar isso para o leitor. Só que a gente tem que passar de uma forma envolvente e que principalmente o leitor se surpreenda com o que a gente está mostrando. Deixar tudo muito fácil, deixar que colocando problemas e depois resolver de formas fáceis, desculpa, não tem graça. Se você está escrevendo para um adulto, você nunca vai facilitar a resolução do problema, porque todo mundo sabe que a vida real não funciona assim. Mesmo você lidando com livros de fantasia, por exemplo, pega Harry Potter, por exemplo, que no último ele descobre que Voldemort dividiu a alma em 7 pedaços. Tá, mano. Aí ele chegou no último livro, a J.K. Rowling falou, então, agora ele vai à caçada dos 7 pedaços de Voldemort. Na verdade, 6, porque um ele já estava destruído. Pô, legal, e aí, como é que ele vai fazer? E aí veio aquelas coisas que ela já estava apresentando. Por exemplo, no segundo, que ela apresentou, olha, o Diário do Tom Riddle. Pô, legal, adivinha? Ele era uma das partes do Voldemort. E aí sucessivamente. Então, assim, tudo que você for jogando, você não precisa propriamente mostrar até o final do teu livro, mas no final da tua obra em si, seja ela quantos livros forem, você tem que escrever e você tem que contar. Você tem que deixar o teu leitor extremamente maravilhado, surpreso e falando, gente, eu quero mais. Por quê? Porque, principalmente para quem está começando, a gente tem que pensar: nós estamos começando, nós não temos nome, nós não temos absolutamente nada. É a nossa ideia que pode ser que vingue no mercado literário, como pode ser que seja um fracasso. E se o autor, o primeiro livro que ele publica, é repleto de falhas, gente, quem em sã consciência vai querer continuar lendo esse tipo de escrita? Esse autor que eu peguei na semana passada, desculpa, assim, é um escritor que tão cedo eu não quero ler, porque assim, eu me sinto para os temas que ele estava abordando violência, ele estava abordando traição, ele estava abordando bebidas, sabe, assim, são temas da juventude, só que assim, ele estava me mostrando de formas extremamente clichês, resoluções que, por mais que não tenha a resolução em si, quer dizer, mais ou menos, ficou uma coisa muito boba o final. Teve um final assim de 1 ou 2 personagens que eu falei, olha, realmente fez sentido, mas em momento algum eu consegui sentir empatia pelos personagens. Tudo ficou de um jeito tão superficial, porque ele logo de cara ele já foi falando que fulano era desse jeito, ciclano era do outro. O que eu tinha pra descobrir? Eu não tinha mais nada pra descobrir. Ele já me apresentou isso no primeiro capítulo. O que mais eu precisava saber? Como ia terminar? Gente, só que nesse processo foi um saco, foi uma droga. Porque, não sei, não funcionou comigo. Então, assim, tente pensar que teu leitor ele é inteligente e que ele sabe encontrar falhas. Não pensa nas partes legais que você está fazendo as amarras, porque um romance, principalmente, você tem que saber terminar um capítulo, mas dar o gancho pro próximo. E isso você tem que tomar muito cuidado,
o teu leitor ele vai ver. Às vezes você tá tão compenetrado no que você tá fazendo que às vezes você não enxerga. Dica: mostra para amigos, mas assim, amigos, não todos, mas aquele amigo que é um pouquinho mais crítico, aquele amigo que é um pouquinho mais chato, sabe? Que sabe ver erros. Mostra pra eles. Mas assim, não fica, sabe, de mal com o amigo. Se ele fala, olha, não tá fazendo sentido. Olha, essa ideia não tá tão legal. Por quê? Porque provavelmente você vai ter, se você vai publicar um livro, provavelmente vai ter um monte de leitores como ele, que vai enxergar as falhas. Então, assim, cuidado, muito cuidado na hora de você desenvolver. E terceiro, e mais importante, leia. Leia muito. Leia dos clássicos até o assunto que você está abordando. Então vamos supor, você lê Machado de Assis e aí você lê também um livro que tenha a ver com ideia. Vamos supor, no meu caso, eu estou escrevendo para meu livro é sobre jovens adultos, é para um público jovem adulto. Eu tento mesclar a ideia de jovem adulto, por mais que eu pegue muito jovem adulto que eu fale, meu Deus, que droga, e eu pego coisas mais clássicas, eu pego outros gêneros, porque a gente aprende a escrever. O escritor, ele, por mais que você saiba escrever, porque todo mundo sabe escrever, mas o escritor, ele precisa saber escrever e precisa que o leitor imagine e entre dentro desse enredo. E você só consegue isso vendo como outros escritores escrevem, como eles formatam, como eles criam esse universo. Quando você for ler, você não vai ler mais como um leitor qualquer, você vai ler com olhos de escritor. Nossa, como ele está fazendo essa formação. Nossa, como ele teve essa ideia, como ele tirou gancho de um pequeno detalhe para depois transformar numa coisa gigantesca. Quando você realmente você está centrado em escrever um livro, você vai começar a ser crítico e aí você vai começar a ver falhas, você vai começar a ver coisas que realmente funcionam. E acredite, quando você vê os erros, é ótimo, porque você aprende a ver, olha, você vira e fala, olha, realmente, olha, é algo para eu não fazer. E o livro que eu li na semana passada foi exatamente tudo que eu não quero fazer. Eu não quero ser clichê, eu não quero ser mais um que tá aí e que de verdade eu ainda não sei por que Cargas d'Água publicaram o livro dele. E é uma pena, porque ainda mais jovem adulto, que eu tenho uma birra tremenda, porque a maioria dos jovens adultos que eu leio, jovem adulto é alguém que já tá nos 18 em diante, dos 18 a 25, que seja, 18 ao 30 no máximo, então assim, 18 aos 25, que seja. 18 aos 25, você já tem você já tem um certo conhecimento, então assim, você sabe que a vida já não é fácil. Você sabe que tem dificuldades, isso aí, são dificuldades que você precisa transcorrer e você precisa ultrapassar. E você sabe que não vai ser assim num piscar de olhos que vão resolver. Por exemplo, a autora de Fangirl. Ela escreve para jovens adultos. Só que, na maioria das vezes eu lia e eu falava, gente, não é possível. Ela tá escrevendo para um público infanto-juvenil. Gente, não é possível. Ela teve uma ideia legal, mas ela conseguiu simplesmente tornar um saco. Por quê? Sei lá, gente, faltou alguma coisa. Faltou algo que fizesse, sabe, valer a pena. E tem muitos autores que, por outro lado, por exemplo, Willow, que eu li no começo do ano. Gente, Willow é um jovem adulto que pega um tema extremamente complicado, que é sobre as pessoas que se cortam, que fazem mutilação, né? Que elas se cortam. Mas por que que ela faz isso? O que ela sente? Gente, eu consegui, a autora, ela conseguia pegar, na hora que a menina tava cortando os pulsos, eu conseguia visualizar a Gillette, ela enfiando a Gillette, eu conseguia sentir o que ela estava sentindo, porque ela estava agoniada, e aí quando ela pegava e ela passava a Gillette, ela sentia aquela saciedade, aquela calmaria, aquela tranquilidade, os sentimentos que estavam tão enlouquecidos dentro dela amenizavam. E isso é maravilhoso. E aí ela teve um desfecho extremamente bom. E aí eu vou contar um spoiler, mas vai valer a pena, porque no final das contas ela ainda não fica 100% bem, porque, gente,
Nada fica 100% bem. Por mais que você passe por uma dificuldade, você esteja ainda no processo, não vai ser um garoto que vai te fazer melhorar. Vide 50 tons que todo mundo acha que tendo um Christian Grey tudo melhora na sua vida, ou tendo uma Anastácia você para de ser um doente, stalker, maluco, insano e o que quer que seja, entendeu? Tem que fazer sentido. Quando você dá um desfecho para teu personagem, você tem que pensar que vale a pena. E aí você começa a ver isso onde? Nos livros que você lê. Se você pega os clássicos, você vai ver uma linguagem mais elaborada. E por mais que você não utilize no seu texto, você, pelo menos você analisa a construção de uma cena, você analisa a construção de uma frase, você analisa a criação dos personagens. E isso é delicioso. Então, leia, pesquise e principalmente não pense que teu leitor é um idiota, porque ele não é. Porque com certeza vai ser ele que vai te colocar lá em cima ou lá embaixo, tá? Não dê a desculpa de que você não tem tempo para ler, de que você não tem tempo para pesquisar, porque se você não tem tempo para isso, como você vai ter tempo para escrever? Eu concordo. Para quem trabalha é difícil porque você chega em casa cansado, você chega em casa querendo esquecer todos os BOs que você pegou no seu serviço, que você teve que resolver. De verdade, você precisa ter esse tempo. Faz um cronograma, pelo menos eu sempre falo isso para todo mundo. Se organiza, vamos supor, você chega em casa às 7 da noite, pô, tudo bem, já é um horário complicado. Então você chega em casa, faz o que você tem que fazer e aí você pega, escolhe, vamos supor, uma hora do seu dia. Ah, nesse dia, na segunda-feira, eu vou usar essa uma hora para pesquisar. Legal. Na terça-feira, essa uma hora eu vou usar para rascunhar a ideia desse capítulo. Legal. Olha, na quarta eu tô pensando em começar a escrever. Legal, começa a escrever. Então, assim, aí você vai escrevendo. Parou de escrever? Ó, legal. Então hoje eu vou fazer uma revisão. Uma primeira revisão, porque depois, lá na frente, a gente sabe que a gente vai pegar esse texto e fazer o que tem que fazer. Mas a ideia é você se organizar e você ter tempo. Se você tem tempo para ler, se você tem tempo para... Partindo do princípio, se você tem tempo para ficar na porcaria do Facebook, você tem tempo para ler, para escrever e para pesquisar. Pega esse tempo que você ficaria nas redes sociais, que você ficaria no maldito WhatsApp, vai lá, esquece o WhatsApp, tira a internet, fica sem internet. Escreve. Gente, funciona. Funciona de verdade. É só você virar e fazer isso. Não tem segredo. Então, pesquisa, leitura e principalmente acreditar que o teu leitor ele é 1000 vezes mais inteligente do que você, tá? Porque é verdade. É isso. Para o segundo vídeo de dicas, eu acho que eu fui até muito repetitiva. Eu espero que vocês tenham entendido. E vamos começar a escrever porque é delicioso depois quando você escreve e você mostra para alguém e as pessoas ficam interessadas no que você está fazendo. Vale muito a pena, é uma sensação indescritível. Imagina quando publicar, então, né? Que vai ser melhor ainda porque todo mundo vai falar do seu livro. Então, vamos começar. Coisa número 1, não achar que o teu leitor é burro, porque ele não é. E aí, muita, muita, muita leitura, ok? Beijos e até a próxima. Fui!